Oi, meus amores! E aí, como tem sido a nossa maratona? Como estamos? Estão acompanhando? Estão curtindo? Estamos aí chegando no Salmo de Gratidão de Davi. Olha só, estamos em 1ª Crônica, já estamos quase acabando. Confesso que eu não aguento mais ler nomes. Confesso que estou achando dificílimo. Mas tudo bem, nós vamos conseguir. Na vida nada é fácil, nada cai do céu, a não ser chuva e neve, né? Então vamos lá, por favor, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, se você estiver gostando, e se você não estiver gostando, deixe seu like também, para incentivar quem precisa ler a Bíblia. Ai, brincadeiras, meus amores, vamos lá? Vamos lá, porque eu acho que nós estamos aqui praticamente, eu nem sei mais que vídeo que acho que é o 30º. Se você não estiver gostando, estiver assistindo o 30º, então... Oh my gosh, tudo bem, tá bom, o importante é assistir. Assiste sem gostar mesmo. Tanta coisa que a gente faz na vida que a gente não gosta, assiste aí, sem gostar mesmo. O importante é assistir e aprender da palavra de Deus, ok? Ok, eu preciso falar ok. Tudo eu falo ok. Ai, gente, eu queria dizer, tipo... Perdão se a minha leitura não estiver igual a de Moreira. É que também, eu tô cansada, essas letras minúsculas. Muito difícil. Prometo que se eu gravar novamente uma leitura bíblica, eu prometo ensaiar antes, eu prometo pegar uma letra maior para fazer tudo mais lindo. Eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos, principalmente porque é para Deus. Mas eu quero fazer tanto, tenho tanta pressa de fazer, tanta urgência de fazer, que não dá pra ser perfeito, entendeu? Não dá pra ser perfeito. Eu tô no lema de antes feito do que perfeito. Porque se a gente buscar muita perfeição, a gente não faz. A gente não faz nada nessa vida. Então eu tô buscando isso, tá bom? Então vamos lá. O Salmo de Gratidão de Davi. Foi naquele dia, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor. Clamem pelo seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, cante-nos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a tua força, busquem sempre a tua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra para sempre. Para sempre se lembra de sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com que Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó com o seu decreto, e para Israel com sua aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus, o esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria é na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, temam diante dele todas as nações, firmou o mundo e este não se abalará, que os céus se alegrem e que a terra exulte, e diga-se entre as nações: ó Senhor Rei, o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo o que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, e o seu amor dura para sempre.
Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador, reúne-nos e livrai-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Então todo o povo exclamou, amém, e louvado seja o Senhor. Que lindo, né? Se eu fosse grifar aqui, acho que eu queria grifar inteiro esse salmo de gratidão de Davi, porque... Mas, assim, a parte que é mais linda, assim, deem graças, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, né? É muito forte, né? Divulgar entre as nações o que ele tem feito. E esse é o nosso dever. Divulgar entre as nações o que Deus tem feito em nossa vida. É tão fácil fazer isso, gente. Hoje em dia a gente tem 1 milhão de maneiras de falar sobre as coisas que Deus tem feito. Tanto para nós quanto para pessoas próximas a nós. E é isso que eu gostaria de incentivar vocês. Que divulguem às nações o que Deus tem feito na vida de vocês. Em todo o povo exclamou, amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para ali ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Abed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com ele. Abed-edom, filho de Gedutum, e também Oza foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente de manhã à tarde e à noite apresentarem holocaustos no altar, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Gedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando, ó, seu amor dura para sempre. Emã e Gedutum eram responsáveis pelas trompetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Gedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu para casa, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Capítulo 17 de Crônicas, 1 Crônicas. As promessas de Deus a Davi. Agora começa uma parte bem bonita também, né? Vamos lá. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã, aqui estou eu morando em um palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi, faz o que tiver em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã, vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar, mas não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde eu tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao seu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e plantarei lá para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar a seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele. E ele vai construir um templo para mim. E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do povo e do meu reino para sempre. Seu reino será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. A oração de Davi.
Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Deus, e a minha família, para que me trouxeste a este ponto? E como é isso, e como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da minha família, deste teu servo, tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor meu Deus. O que mais Davi poderá dizer por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo, de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que ti, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, Senhor, te tornaste o teu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de tua descendência se confirme para sempre, faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam: Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel é Deus para Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste o teu servo que formaras uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Senhor, tu és Deus. Tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa tua família e teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. As vitórias milhares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Jobá, e nas proximidades de Ramate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 de seus carros de guerra e 7.000 cavalheiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Jobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-lhes a pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebaco e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer os tanques de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Jobá, reenviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão mandou todo tipo de utensílios de ouro, prata e bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas as nações, Edom e Moabe, e os amonitas e filisteus e Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os seus lugares onde ia. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Zodoc, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salza era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava as Querititas e os Paletitas. E os filhos de Davi eram seus principais oficiais. A guerra contra os amonitas.
Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho foi o sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Anaás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do seu pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar a condolência, Hanum, os líderes dos Amonitas, lhes disseram: acha que Davi está honrando meu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, raspou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou os mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Mandou-lhes dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham traído sobre si o ódio de Davi, alugaram de Mesopotâmia, de Arã, Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores contrataram o rei Maaca com suas tropas, a qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades a partirem para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o seu exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado por linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-os contra os amareus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e posicionou-se contra os amonitas. E Joabe e Abissai. Disse a Abissai: se os amareus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for da sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os amareus, que fugiram. Quando os amonitas viram que os amareus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem que os amareus que haviam sido derrotados por Israel enviaram mensageiros para trazer amareus que viviam do outro lado do Eufrates e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todos de Israel, atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começando o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sodaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os amorreus não quiseram mais ajudar os amonitas. A conquista de Rabá. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, e atacou-a, deixando-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 30 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas, depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Guerras contra os filisteus. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Hassate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma laçadeira de tecelão.
outra batalha em Gate havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Uau! Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Eles eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. O recenseamento e sua punição. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. O rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do Senhor? Por que o Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi um relatório com o número de homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados ao serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do seu servo, porque cometi contra ti uma loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções, escolha uma delas e eu lhes executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, você escolhe entre 3 opções. 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, do que cair nas mãos de homens. Eu acho que essa foi a pior escolha dele, né? Eu acho que era melhor ele fugir durante 3 meses, porque já tinha fugido de Saul um tempão lá. Já era mestre em fuga. Agora, fugir do Senhor não tinha como. Olha aí as consequências, né? Como a gente já leu isso, na verdade, eles estão recapitulando uma coisa que nós já lemos lá na frente, né? Mas é bom pra gente gravar mesmo o que aconteceu. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna e o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostaram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira da Araúna, o Jebuseu. Davi foi até lá, em obediência à palavra de Gade, havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos estavam com ele e se esconderam. Nisso chegou Davi, quando Araúna ouviu, saiu da eira e prostou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu, ceda-me o terreno de sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor. Para que cesse a praga sobre o povo, venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera-te teu, que o rei e o Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois
para o holocausto, o debulhador para servir de lenha e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e sacrificou sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha, mas nessa ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto e no altar de holocaustos, estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Então disse Davi: Esse é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Preparativos para o templo. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiça para as portas, e mais bronze do que podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que podia contar, mais sidônios e tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse o templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração propósito de construir um templo em honra em nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com ele, e ele tenha paz em todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. E é ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que ele faria. Que o Senhor dê a você prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor e o seu Deus, quando ele puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer os decretos e as leis do Senhor, que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira, pedra, e você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho, que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse a ele: certamente o Senhor, seu Deus, está com vocês, e cedeu a vocês paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor, o seu povo. Agora consagrem de coração e alma e busquem ao Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo, para ser construído em honra ao nome do Senhor. Os levitas. Já envelhecidos de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel.
Ele reuniu os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas, de 30 anos para cima, foram contados e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor, e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas na porta e 4.000 para louvar o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate, Merari, filhos de Levi. Os descendentes de Gerson. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos de Ladã. Jaiel, o primeiro, Getã, Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei. Selomote, Aziel, Arã, 3 ao todo. Estes foram os filhos de chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Giza, Jeus, Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Gija o segundo, mais Jeus e Beiras. Não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron, Uziel, 4 ao todo. Esses foram os filhos de Arão. Arão e Moisés. Arão foi separado, e eles e seus descendentes para sempre, para consagrar suas santíssimas e oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Esses foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jacameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isaías o segundo. Os descendentes de Merai. Dos filhos de Merai, Mali e Mussi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Mussi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Levi pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor, pois Davi dissera: era uma vez o Senhor Deus de Israel que concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém. Os levitas não mais precisam carregar tabernáculos nem utensílios utilizados para o serviço. De acordo com os instrumentos finais de Davi, foram contados que os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas, das tarefas de casa de Deus. Estavam carregados de pão consagrados de farinha. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermentos, de assar o pão e ministrar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor e fazer o mesmo, sempre que holocaustos forem apresentados ao Senhor. Nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficavam responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos e descendentes de Arão e pelo serviço ao templo do Senhor. Ok, vamos dar uma pausa e continuar no próximo vídeo, ok?